Olá telespectadores, tudo bem com vocês? Voltei aqui mais uma vez com um vídeo de terça-feira e obviamente é mais um resumo da Fórmula 1. Sim, eu troquei de microfone porque esse pin aqui do outro microfone que eu estava usando acabou quebrando, então eu tenho que colar um novo no lugar, mas então enquanto isso eu estou usando esse daqui. Eu não sei se vai mudar alguma coisa no áudio, mas no próximo vídeo provavelmente eu já vou estar com o antigo novamente. Bom, como vocês sabem, o assunto de hoje, obviamente, é o Grande Prêmio dos Estados Unidos da América, que foi realizado ontem no domingo e acabou, sagrando o Lewis Hamilton como campeão mundial da Fórmula 1. Sim, vou falar aqui porque todo mundo já sabia que isso ia acontecer e também provavelmente todo mundo já sabe aí o que aconteceu no resultado final. Começando a resumir a corrida pela largada, nessa hora inicial não aconteceu nenhuma batida forte, nenhum transtorno assim muito grave. O único momento de maior tensão foi lá na frente do grid na curva 1, quando Charles Leclerc jogou o Albon e o Carlos Sainz para fora. Na verdade ele jogou o Albon para fora da pista e aí o Sainz, que estava do lado direito do tailandês, acabou sendo pressionado também. Os dois acabaram se colidindo, o Leclerc, que foi o cara que causou, acabou sem nem qualquer dano e também sem qualquer penalização. Enquanto isso o Albon teve que fazer uma parada prematura e caiu assim para último logo na primeira volta, que foi um grande infortúnio aí para o piloto da Red Bull. A outra Ferrari do Vettel também estava muito mal nesse primeiro instante da corrida, porque o alemão começou a ser ultrapassado como se fosse vento por um monte de carros. Primeiramente, o Verstappen conseguiu capturar sua segunda colocação logo na curva 1. Um pouco mais à frente, na última curva dos S, o Hamilton também acabou conseguindo ultrapassar pelo alemão. Foi uma manobra incrível, inclusive, foi muito bonita. E um pouco mais à frente também, o Vettel acabou sendo ultrapassado tanto pelo Norris e pelo Ricciardo, que assim, não são carros tão bons, né? Uma McLaren e uma Renault, então realmente tinha alguma coisa muito estranha ali com o alemão. Depois da corrida o alemão acabou afirmando que não era qualquer problema do carro, era mais ele ali que não estava se sintonizando bem com a máquina ali. Ele também não tinha conseguido aquecer muito bem os pneumáticos e as curvas não estavam saindo tão bem, ou seja, era assim um desentendimento básico assim entre ele e o carro. Acabou que quando ele estava começando a pegar o ritmo finalmente da corrida, a sua suspensão simplesmente quebrou e ele foi forçado a abandonar. Isso aconteceu naquela última curva dos S, onde ele também já tinha sido ultrapassado pelo Lewis Hamilton. Ele saiu um pouco mais fora da pista, onde todo mundo na verdade estava saindo fora da pista. Isso é uma grande polêmica também desse fim de semana. E nisso daí, como eu já falei, a suspensão simplesmente quebrou do nada e aí uma ou duas curvas depois ele teve que parar o carro e assim abandonou. A maior polêmica desse fim de semana, que era justamente esse negócio aí de estender a pista, aconteceu mais na penúltima curva do circuito, só que nessa aí que o Vettel acabou tendo esse problema também aconteceu bastante. Simplesmente depois de tangenciar a curva, os carros estavam saindo muito longe da pista e ganhando assim um tempo absurdo. Alguns tempos na classificação e nas práticas tiveram que ser deletados. E aí então entra em jogo aquela velha discussão de que as pistas novas oferecem as áreas de escapes mais generosas, só que também os pilotos se beneficiam muito disso daí e acabam exagerando. E o negócio é que nessa penúltima curva já estavam instalados aqueles dispositivos assim que teoricamente seriam para quebrar a suspensão dos carros. São aqueles negócios brancos que tem depois da zebra, se não me engano tem isso na Áustria e na Hungria também. Mas acabou que aquilo ali resolvia nada, porque estava todo mundo passando com suspensão, asa, qualquer coisa ali por cima e o carro estava saindo simplesmente inteiro. Mas agora falando de verdade, o que eu acho que os caras deveriam colocar é simplesmente no interior de toda a curva e na saída dessas curvas onde acontecem esses problemas, os caras deviam colocar uma barreira, que ali acabou. Pra mim, obviamente, essa barreira tinha que ser uma coisa meio macia, porque se o cara perder os freios a 300 km por hora e bater ali, ele não pode se machucar, né? Deveria ser maleável, assim, para ele poder deslocar e tal, não causar qualquer dano à saúde do piloto, mas também que seja minimamente dura para quando o cara bater ali, acontecer algum dano no carro dele que force ele a abandonar, ou então que quebre a asa dianteira, alguma coisa assim. Podia ser uma coisa parecida com aqueles soft walls que tem aí nessas áreas de escape, se o piloto bater para não ser um contato tão grande. Eu não sei se o soft wall assim no meio da pista se causaria muito dano se o cara batesse muito forte, mas aí os caras têm que analisar melhor. E daria certo, porque ia acabar completamente com esse problema de estender a pista e cortar caminho, e todo mundo ia se sentir pressionado e ninguém ia bater. Você vê, em Mônaco é 100% barreira e ninguém nunca bate lá. É verdade.
Quer dizer, às vezes não. Outro ponto de destaque do Grande Prêmio dos Estados Unidos da América foi a briga pela liderança entre o Bottas, Verstappen e o Hamilton, e esses três carros estavam em estratégias diferentes. A estratégia do Bottas e do Verstappen eram iguais e era de justamente fazer duas paradas. Assim, quando eles fizeram o primeiro pit stop, os dois caras voltaram muito rápidos na pista. O Bottas, inclusive, conseguiu ultrapassar o seu companheiro de equipe que ainda não tinha parado, ou seja, ele acabou ganhando até um pit stop de vantagem. E o Hamilton demorou tanto assim na pista porque ele ia fazer a estratégia contrária de somente uma parada. Assim, quando ele saiu dos boxes, a situação se inverteu, porque ele é o cara que estava extremamente mais rápido do que os seus adversários e assim estava conseguindo setar a volta mais rápida em cima de volta mais rápida, tirar muito tempo para tentar chegar lá na frente e fazer a ultrapassagem para cima do Verstappen e do Bottas. Os dois primeiros, sabendo que não iam conseguir segurar o inglês furioso vindo atrás deles, acabaram por parar mais uma vez na volta 35 e dessa vez eles colocaram os pneumáticos médios e aí a situação se inverteu mais uma vez, porque aí eram eles os caras que estavam setando as voltas mais rápidas da corrida e de novo aí caçando o Hamilton até o final. E ao contrário do que a gente geralmente está acostumado, nessa corrida a estratégia de dois pitstops deu certo, porque o Bottas realmente conseguiu tirar toda aquela diferença e o ar sujo não foi um problema tão grande, por causa que naquela reta oposta, a primeira ela é realmente grande e também a frenagem depois dela é uma hairpin, ou seja, quase uma hairpin. E assim na volta 52, o Bottas, que estava colado atrás do Hamilton, acabou conseguindo fazer a manobra de ultrapassagem e ganhou mais uma vez a primeira colocação, ultrapassando seu companheiro. Em teoria, o Verstappen também ia conseguir ultrapassar o inglês, porque ele estava andando muito mais rápido, ia dar tempo e os números mostravam que estava tudo certo. No entanto, a gente acabou esquecendo que simplesmente o Hamilton é uma lenda. Na real, o Bottas quase acabou não conseguindo ultrapassar, porque já estava na volta 52, no finzinho da corrida, e o Verstappen acabou não tendo a mesma sorte que o finlandês, porque faltou tempo, o Hamilton tinha conseguido manter uma diferença suficiente para ele terminar na segunda colocação. O Verstappen acabou perdendo uma posição no final das contas, porque lá logo no início da corrida ele tinha conseguido ganhar a posição do Vettel e assim estava em segundo. E o Bottas manteve a primeira colocação mesmo. Inclusive, foi uma pilotagem simplesmente sensacional do finlandês, muito merecida, e mesmo ele tendo perdido o título, isso não foi qualquer motivo de tristeza para o finlandês. Bom, então basicamente é isso. Foi dada a bandeira quadriculada, o Bottas, como já dito, ganhou a corrida, seguido do Hamilton, Verstappen, Leclerc, Albon, Ricciardo, Norris, Sainz, Hülkenberg e Pérez fechando o top 10. E o Hamilton, que definitivamente chegou em um novo nível, Caramba, 6 títulos mundiais. Se ele for campeão no ano que vem, iguala o Schumacher. E assim ele vai ser o maior campeão de todos os tempos. É realmente uma marca incrível. Bom, a próxima corrida é em Interlagos daqui a 2 semanas e obviamente nós vamos voltar aqui com outro resumo. Antes disso, claro, vamos fazer outros vídeos aqui no canal, por isso não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima, galera. Tchau, tchau!